Alemanha. Depois da Primeira Guerra, a Alemanha encontrava-se entre disputas políticas, traições e dívidas de guerra. Foi então que o governo alemão, procurando fornecer algo popular, começou a inventar bens de consumo como o rádio do povo e muitas outras coisas com slogans populistas. O país contava com uma sociedade pouco motorizada e com veículos extremamente caros. Assim, o governo encomendou um projeto. A ideia era criar uma máquina chamada de carro do povo que cumprisse algumas exigências curiosas. Com essas medidas populistas, mal sabiam que estavam criando um ícone da indústria automobilística mundial. Seu nome, Fusca. Conheça sua história agora em mais um vídeo do canal Máquinas Impossíveis. Em 1933, Adolf Hitler havia assumido o poder na Alemanha com o discurso de reconstruir o país, e um dos caminhos passava pela industrialização. Para ele, a ideia de um carro do povo, feito por trabalhadores alemães e viajando por todo o país, era a exata realização da plataforma política de seu partido. Decidido a financiar uma empresa estatal para produzir os automóveis que trafegariam pelas recém-inauguradas autobahns, foi dado sinal verde para o projeto. 3 engenheiros foram consultados. Eram eles Joseph Ganz, Edmund Humpler e Ferdinand Porsche. Porém, a balança pendeu para o lado de Porsche, pois além de, na época, trabalhar para Daimler-Benz, ele era amigo do assessor para assuntos automotivos de Hitler. Então, foi revelado a Porsche as exigências que deveriam ser cumpridas pelo carro do povo. O carro deveria carregar 2 adultos e 3 crianças, o que configurava uma típica família alemã da época. Deveria alcançar e manter a velocidade média de 100 km por hora, e o consumo de combustível não poderia ultrapassar os 13 km por litro. O motor deveria ser refrigerado a ar, pois muitos alemães não possuíam garagens de aquecimento, e, se possível, a diesel e montado na dianteira. O carro deveria ser capaz de carregar 3 soldados e uma metralhadora. O preço deveria ser menor do que 1.000 marcos, que era o valor de uma boa motocicleta da época. Em 17 de janeiro de 1934, Porsche entregou ao governo alemão um documento chamado Estudo sobre o Desenho e Construção do Carro Popular Alemão. Neste estudo, Porsche explicava sobre a situação do mercado, as necessidades do povo alemão, sua convicção na viabilidade de um motor a gasolina e, principalmente, fez um estudo comparativo do seu projeto com outros carros alemães. Mas, naquele momento, a principal barreira era a impossibilidade de vender o carro por menos de 1.500 marcos. Porém, o governo alemão não abriu mão quanto à questão do preço não ultrapassar os 1.000 marcos. Apesar dos temores, Porsche foi convencido a aceitar a verba de 20.000 marcos por mês para desenvolver o projeto. Assim, em 22 de junho de 1934, o contrato foi assinado e os equipamentos foram instalados na casa de Porsche em Stuttgart. A equipe de Porsche era liderada por Karl Rabe e contava com o designer Erwin Komenda, responsável pelo desenho da carroceria, Franz Heinz, responsável pelo desenvolvimento do motor traseiro, e o filho de Porsche chamado Ferry. As dificuldades técnicas envolvidas no projeto eram enormes. Fabricar um carro pequeno que tivesse o desempenho e confiabilidade das especificações era um desafio bem maior que o projeto de outros carros da época, e exigia o desenvolvimento de novas tecnologias e de soluções inteligentes. O motor
foi uma grande dor de cabeça. Foram tentados motores de 2 e 3 cilindros para reduzir os custos, mas eles não eram confiáveis. Devido às características do motor traseiro, haviam problemas técnicos a serem resolvidos. Um deles foi desenvolver uma solução para captar o ar para resfriar o motor, já que ele era montado na traseira do carro. Com os prazos cada vez mais curtos, depois de vários testes, foi apresentado um motor traseiro de 4 cilindros refrigerado a ar, ironicamente, baseado em um motor de avião desenvolvido pelo próprio Porsche em 1909. Um outro desafio para a época foi resolver o problema da traseira do carro, pois era muito curta e o motor ficava para fora e a tampa traseira não fechava. A solução adotada no Fusca foi inclinar levemente o motor para dentro, o que economizou preciosos centímetros do capô. Quanto à suspensão, era resistente, a carroceria era sólida, e o que reforçava a ideia de um carro popular e durável. Chapas de metal curvado, encurtando o capô dianteiro e a traseira, que foi chamada de corcunda, acabaram por dar ao carro o aspecto característico de um besouro. O projeto tinha um prazo apertado, apenas 6 meses, e em dezembro de 1934, o número encomendado de protótipos passou para 3. E em 1935, 2 protótipos estavam prontos, o protótipo V1 e o chamado protótipo V2. O V1 era de carroceria fechada e o V2 era um conversível. Os protótipos V1 e V2 juntaram-se a um terceiro protótipo, este também com carroceria de aço, e mais 2 carros que tiveram a sua produção feita pela Daimler-Benz, que formariam a série W30. Os protótipos foram entregues ao órgão certificador da Alemanha para serem submetidos a testes. Cada veículo rodou 50 mil quilômetros, enfrentando os piores terrenos durante uma rotina de testes de 6 dias por semana. Ao final, o relatório foi favorável ao primeiro protótipo do Fusca, com solicitações de melhoria nos freios e no virabrequim, que durante os testes quebrou. Em 1937, a Daimler-Benz produziu 30 unidades, já incluindo as modificações da bateria de testes anteriores. Agora, todos os modelos eram da nova série Volkswagen 30, já muito semelhante ao produto final que seria oferecido no mercado. Para se ter uma ideia, ainda não possuía para-choque e nem janelas traseiras. Essas 30 unidades foram entregues aos membros da tropa SS. Somando a quilometragem dos 30 carros, eles rodaram cerca de 2.400.000 quilômetros. Nos anos de 1936 e 1937, Porsche foi para a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, para ver como era uma produção em massa de automóveis, trazendo ideias que o ajudariam a implantar este sistema na produção de veículos na Alemanha. Com os testes finalizados e a ideia da nova cadeia produtiva para o novo carro, mais de 44 modelos foram produzidos, agora da série Volkswagen 38 e Volkswagen 39. Eles foram entregues à alta burguesia alemã para fins de propaganda e exibição. Com o projeto já em andamento, era hora de desaparecer com os protótipos. Hitler, temeroso que os problemas encontrados durante o projeto se tornassem públicos, pois se gabava da superioridade alemã, não poderia deixar pistas de um projeto tão longo e caro, e assim mandou destruir todos os protótipos. Então,
em 1937, nasce a Sociedade para a Produção do Automóvel Popular Alemão, ou seja, nasce a Volkswagen, em alemão, carro do povo. No princípio, o Fusca, como conhecemos aqui no Brasil, foi batizado de KdF-Wagen, que em alemão significa Força da Alegria. Em 26 de maio de 1938, foi colocada a pedra fundamental da fábrica, na cidade que foi chamada de KdF-Stadt. A palavra Stadt, em alemão, significa cidade, que hoje é a conhecida Wolfsburg. Neste evento, mais de 70 mil pessoas estavam presentes. Em 15 de agosto de 1940, o primeiro KdF-Wagen deixa oficialmente a linha de produção, agora com um novo nome interno de identificação, Volkswagen Tipo 1. Sua cor era azul escuro, assim como seriam todos os KdF vendidos. Entretanto, somente 640 deles seriam produzidos até o ano de 1944, e nenhum chegaria às mãos dos que aderiram ao plano para adquirir os carros. Porém, todos seriam distribuídos entre a elite do Partido Nazi. Devido à Alemanha estar mergulhada na Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1º de setembro de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia, a Volkswagen teve sua produção interrompida após fabricar uma quantidade muito pequena de carros, e passou a utilizar seu parque fabril para produzir veículos de guerra baseados na plataforma do Fusca. Usos estes previstos por Porsche em seu projeto, onde a carroceria era separada do chassis, o que fazia que várias versões diferentes dos veículos fossem montadas sobre um mesmo chassi. Na produção desses veículos dedicados para a guerra, prisioneiros franceses e soviéticos foram utilizados como mão de obra escrava. Atitude essa que levaria à prisão de Porsche na França em 15 de dezembro de 1945. As autoridades francesas prenderam Porsche sob a acusação de ser um criminoso de guerra. Porsche ficou preso por 22 meses. Um dos veículos produzidos na linha de produção da Volkswagen para a guerra foi o chamado carro caixote, e sua produção se estendeu até pouco depois da guerra. Cerca de 52 mil veículos foram produzidos. Outro veículo produzido foi o carro nadador. Era um carro anfíbio. Foram produzidas cerca de 14 mil unidades. E um terceiro modelo foi criado para ser utilizado pelos oficiais na África e em países da Europa. Era um 4x4 com a carroceria arredondada, de uso civil. Foram produzidas cerca de 669 unidades. Após a guerra, a Alemanha foi dividida. A fábrica ficava na zona controlada pelos britânicos. O comando da fábrica ficou nas mãos do Major Ivan Hurst, que se tornaria um apaixonado pelo Fusca. Os britânicos acabaram por reativar a produção da fábrica em agosto de 1945, para produzir carros para as forças de ocupação e para o serviço público alemão. Grande parte do ferramental utilizado para produzir o Fusca havia sido escondido nos porões da fábrica, o que protegeu grande parte dos dispositivos utilizados em sua produção, assim tornando a retomada da produção do Fusca algo relativamente simples. Mas os britânicos não desejavam administrar a fábrica para sempre e tinham de encontrar uma forma de passá-la para o governo alemão. A solução foi chamar um antigo dirigente do órgão certificador de veículos da Alemanha e um inimigo ferrenho do Fusca. O
nome do dirigente era Heinz Nordhoff. O que aconteceu em janeiro de 1948, com carta branca do Major Hearst. Nordhoff percebeu que a única forma de expandir a fábrica e gerar importantes empregos para os alemães no pós-guerra era exportar os Fuscas, particularmente para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os Fuscas se tornaram uma paixão, mesmo sem muita propaganda, que era feita no famoso boca a boca entre os apaixonados pelo carro. No início, houveram alguns problemas econômicos para conseguir implantar o Fusca nos Estados Unidos, mas, logo que as dificuldades econômicas foram superadas, rapidamente a fama de indestrutível do carro começou a se disseminar, ajudada pela mecânica simples, pela oferta e esquema de distribuição de peças sobressalentes e, principalmente, pelo marketing da Volkswagen, que encontrou uma maneira de explorar a resistência do carro. Logo, o Fusca dominou sua fatia de mercado na maioria dos lugares onde foi lançado, ajudado pelo aumento do crescimento dos países vitoriosos na Segunda Guerra, principalmente os Estados Unidos. A Volkswagen aproveitou para expandir a linha de veículos, todos ainda refrigerados a ar, como a Kombi e o Carmanguia, e vários outros modelos. O carrinho indestrutível, projetado por Porsche, as peculiaridades da economia do pós-guerra, o sucesso das iniciativas incluindo peças de publicidade criativas e divertidas, somado ao charme do carrinho, acabaram tornando um dos carros mais populares da história do automobilismo, superando em 1972 o recorde do modelo Ford T, ao comemorar a produção de mais de 15 milhões de unidades. No dia 3 de janeiro de 2020, a Volkswagen anunciou o fim da produção do Fusca em definitivo. O último modelo saiu da sua fábrica em Puebla, no México, em junho de 2019. A marca prometeu que o nome Fusca ou qualquer outro que ela tenha usado nos países por onde foi produzido nunca mais será utilizado pela marca. Ele agora só existirá para a história e na lembrança daqueles que um dia tiveram o indestrutível Fusca. O Fusca é um ícone do mundo automobilístico. Nossa viagem nos levou a explorar sua origem, uma jornada que começou em um momento conturbado da história, mas que acabou por se transformar em um triunfo da engenharia dos anos 30. Quando o primeiro Fusca saiu das linhas de produção, o mundo estava mergulhado em tempos tumultuados. Após a Segunda Guerra Mundial, o Fusca foi vendido para os 4 cantos do mundo. Enquanto se distanciava de suas raízes obscuras, o carro começou a deixar sua marca por razões completamente diferentes. Sua engenharia robusta e design peculiar rapidamente conquistaram os corações de motoristas entusiastas, transformando-o em um fenômeno global. A resistência do Fusca não estava apenas em sua construção sólida, mas também em sua capacidade de se adaptar e evoluir ao longo dos anos. Resistência e simplicidade atravessaram gerações. Um campeão mundial de vendas. O Fusca é uma máquina impossível. Se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seus comentários. Obrigado e até a próxima Máquina Impossível.